Vamos lá, número 104, da página 86. Evitemos, portanto, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo. São chatos, né? Dos devotos escrupulosos, que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem, por respeito para com Jesus Cristo. Dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas. Dos devotos presunçosos, que, ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem nos seus pecados. Dos devotos inconstantes, que por leviandade variam a sua prática de devoção, ou deixam completamente a menor tentação. Dos devotos hipócritas, que entram em confrarias e usam as insígnias da Virgem a fim de se passar por bons. E, finalmente, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter bens temporais. Então, acho que no nosso tempo, isso é um pensamento meu, posso estar errado, né? O que prevalece mais são os devotos interesseiros, eu acho. Os externos e os presunçosos. Acho que eu não entender são esses três aí que mais prevalecem. De toda maneira, de repente, nem é tudo isso. A verdadeira devoção. Depois de termos postos descoberto e condenados as falsas devoções à Santíssima Virgem, é necessário estabelecer em poucas palavras a verdadeira. A devoção interior. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é, em primeiro lugar, interior. Quer dizer, parte do espírito e do coração. Provém da estima que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se forma das suas grandezas e do amor que lhe consagra. A segunda, eterna, isto é, cheia de confiança na Santíssima Virgem, como é um do filho da sua boa mãe. Faz com que uma alma recorra a Maria com todas as necessidades do corpo e do espírito, com muita simplicidade, confiança e ternura. A alma implora o auxílio desta terna mãe em todo o tempo, lugar e circunstância. Nas dúvidas, para ser esclarecida, nos desvios, para ser encaminhada, nas tentações, para ser sustentada, nas fraquezas, para ser fortificada, nas quedas, para ser reerguida, nos desânimos, para ser encorajada, nos escrúpulos, para ser livre deles, nas cruzes, trabalho e reveses da vida, para ser consolada. Numa palavra, em todos os males físicos ou espirituais, Maria é o seu socorro habitual, não receando ela importunar esta boa mãe, nem desagradar a Jesus Cristo. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa, isto é, leva a alma a evitar o pecado e imitar as virtudes de Maria, particularmente a sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua contínua oração, a sua mortificação universal, a sua pureza divina, a sua ardente caridade, a sua paciência heróica, a sua doçura angélica e a sua sabedoria divina. Estas são as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem. É constante, fortalece a alma no bem,
levando-a a não abandonar com facilidade os seus exercícios de oração. Torna-a corajosa em opor-se ao mundo com as suas modas e máximas, à carne com seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio com suas tentações. De modo que uma pessoa verdadeiramente devota não é volúvel, melancólica, escrupulosa nem receosa. Não quer dizer que não caia, ou que não mude algumas vezes na sensibilidade da sua devoção, mas se cai, estende a mão à sua boa mãe e levanta-se. Se perde o gosto e a devoção sensível, não se perturba, porque o justo e fiel servo de Maria vive da fé em Jesus e Maria e não nos sentimentos do corpo. Já abordamos bastante isso aqui. É desinteressada, pois inspira a alma que não se busque a si mesma, mas só a Deus em sua Santa Mãe. O verdadeiro devoto de Maria não se serve, esta augusta rainha, por espírito de lucro ou de interesse, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus nela. Não ama Maria propriamente porque recebe ou espera dela algum bem, mas sim porque ela é amável. É por isso que ama e serve tão fielmente nos desgostos e censuras como nas doçuras e no fervor sensível. Ama tanto no Calvário como nas bodas de Caná. Como é agradável e preciosa aos olhos de Deus e de sua Santa Mãe uma tal alma, que não se busca a si mesma nos serviços que lhe presta, mas como é raro encontrá-la presentemente. Foi com o intuito de que não seja tão rara que peguei na pena e escrevi o que tenho ensinado com fruto, em público e em particular, nas minhas missões durante muitos anos. Fica aí essas colocações aí da verdadeira e da falsa devoção. Agora, um estorvo para o nosso crescimento espiritual, a devoção a Nossa Senhora, e o que segue agora não é, como dizer assim, não é nenhuma indireta, né, nada disso, é uma formação, cada um vai eu falo e serve para mim, na verdade, né? 90% daquilo que eu falo serve para mim, o que não serve para mim é que eu estou falando para casados, o resto tudo serve para mim. Então veja só, a maior calamidade do universo é o pecado, isso é fato. Se a humanidade deixasse de pecar, teríamos outro mundo, outra história. Então, precisa ser devoto de Nossa Senhora, de novo, né, para chegar no coração de Jesus Cristo. E é preciso fazer um exercício muito grande para fugir do pecado. É o pecado que nos impede de chegar até Jesus Cristo com mais perfeição. É uma peste, é uma pedra enorme. Pode-se dizer, nesse caso aqui, é uma desgraça ao pecado. Que ele vem, de fato, usar aquela expressão bíblica, mata, rouba e destrói. Destrói a devoção, rouba a devoção e rouba a nossa devoção. Então tem que evitar ao máximo, com a graça de Deus, de fugir das ocasiões de pecado e do pecado propriamente dito. Então acho que nesse período que estamos aqui, o estudo do tratado é uma preparação para a consagração, né? Fazer aquele exame de consciência bem profundo e ver se a gente não tem nenhum contrato com o maligno, no sentido de que você não tem nenhum contrato com o pecado, nenhuma amizade com o pecado. Porque o fiel tem que ter em mente uma coisa, bem clara. Uma coisa é você ter fraqueza, de vez em quando você cai numa falta ou outra. Outra coisa é você ter amizade com o pecado. São duas coisas bem diferentes. Todo mundo aqui cai, tem fraqueza. Peca, busca confissão, se confessa e segue a vida. O trato com o pecado não, vai mantendo ali a intimidade com o pecado, se deleita naquilo, gosta daquilo,
Ou fica fica protelando, amanhã eu vejo o que eu faço com isso, amanhã eu vou resolver isso, o ano que vem eu tento pôr um ponto final nessa história, etc, etc. Então, são coisas diferentes. Então, eu peço encarecidamente que eu vou fazer isso, né? Que faça esse exame de consciência, se eu não estou sendo muito íntimo do pecado, mais do que com Cristo. E para não cair no escrúpulo, evidentemente, né? Uma coisa é a fraqueza, é a queda, outra coisa é aquele trato de amigo com o erro. Estou falando isso porque esse livro, ele vai abordar essa questão de maneira bem bela. Quando ele fala aqui os deveres de um servo. E peço licença de novo para fazer a leitura e depois eu faço o comentário. O que é um servo? É o homem a serviço de outro que recebe por remuneração de seu trabalho um salário de antemão combinado. Bom, isso aqui é novidade. O que é um servo? Você trabalha com uma pessoa rica e no final do mês ele tem que te pagar o que você deve, o seu trabalho. Isso é um servo. Ainda não é escravidão, é um servo. Ele trabalha porque quer a recompensa. Nada de errado nisso. O servo entra na família de seu amo, deve tomar a peito os interesses da propriedade, defender seu senhor e prestar-lhe todos os serviços possíveis. Então, se a gente entra para o serviço do Senhor, ou se eu vou entrar no serviço de Maria, eu preciso defender as causas da minha mãe, de Maria. E fica outro ponto aqui. Eu ando defendendo as causas de Nossa Senhora com garra, com entusiasmo. Seguindo. Pela criação e redenção, todos somos servos de Deus, em consequência, servos de sua mãe. Somos, pois, membros da família de Maria. O templo de seu divino Filho é nossa morada. Seus interesses devem ser os nossos. Os interesses de Cristo devem ser o meu. Que, de novo, não é estranho uma pessoa que se consagra a Nossa Senhora, vem na missa, etc. Mas não procura os interesses de Jesus. É por isso que não combina bem as coisas, né? Por isso que eu falei da questão do pecado. O pecado não é o interesse de Jesus Cristo. Ele não está interessado que você peque. Ele quer nos salvar, evidentemente. Mas se eu não fizer essas colocações aí de vez em quando, parece que eu não estou procurando muito o interesse de Cristo, né? Procuro mais o meu interesse, a minha satisfação, do que a glória de Cristo. Por recompensa de nossos serviços, veja bem, a Virgem Santíssima nos promete o céu. Você trabalha para mim e eu te dou o céu. É o que afirma São Bernardo. Um verdadeiro servo de Maria não pode perder-se. Quem trabalha para Maria. E ela paga bem, vamos dizer assim, né? Ela promete o paraíso. Você trabalha, não tem vergonha de mim, faz o apostolado, reza o Santíssimo Rosário, divulga a minha devoção, eu te prometo o céu. Não vai se perder quem trabalha para Maria. É o servo. Trabalho para ela, ela me dá a recompensa. Parece uma contradição que eu acabei de ler dos devotos interesseiros, né? Eu estou mais interessado. Mas não é bem assim. O devoto interesseiro não ama. Ele ama a graça. Aí é o problema. Aqui não. O servo, nesse ponto aqui, eu amo Nossa Senhora. Eu respeito Nossa Senhora. Eu quero estar nas novenas. Tudo que se refere a Nossa Senhora me interessa. Eu amo. Mas ainda espera a recompensa. Mas não é o interesse em si. Veja, o interessado, por interesse, não ama, não defende. É mais ou menos aquela... Eu puxa saco, né? Ele puxa o saco do patrão. Meu patrão, meu rei, meu chefe, e tudo aquilo, pinta e borda. O patrão vira as costas, fala mal dele. Isso é um interesseiro. O servo, nesse caso, não. Ele fala bem de Nossa Senhora na igreja e fala bem de Nossa Senhora fora da igreja. É uma diferença muito grande aqui. E então, o que é preciso para sermos verdadeiros servos e termos direito a tão animadora promessa? Ela promete que o servo dela não se condena.
que eu devo fazer para não me condenar? Aí é o que é interessante, e vai ilustrar bem o que eu acabei de falar. Muitas pessoas pensam, note bem, muitas pessoas pensam que é suficiente recitar de quando em vez uma oração em honra de Maria Santíssima. De vez em quando eu rezo 3 Ave Marias, de vez em quando eu rezo o terço, uma vez por ano eu rezo o rosário, tá tudo bem. Que basta enfeitar-lhe uma imagem, que basta queimar em seus santuários de tempos em tempos algumas velas, que é o bastante ser fiel a alguma prática de devoção, sem mesmo renunciar ao pecado. Aqui que está interessante. Então, vai lá nas igrejas, acende uma vela de 10 metros para Nossa Senhora e não pede que o fogo do Espírito Santo queime seu pecado, não muda nada. É melhor queimar o pecado na confissão do que queimar uma vela lá no santuário de Nossa Senhora. Um não exclui o outro. Quer ir lá acender uma vela? Vá. Falando que é errado, pelo amor de Deus. Não vamos interpretar desta forma. Mas não combina. É sempre o mais do mesmo. Anda, cai no mesmo assunto. Né? Nenhuma dessas devoções é má em si mesma, contanto que não se prevaleçam delas para viver na inimizade de Deus. Podem elas até alcançar a conversão do pobre pecador. São, porém, insuficientes para conseguir a salvação eterna. Para que um servo de Maria tenha direito às consoladoras promessas da Rainha do Céu, é misto que se mostre digno de um verdadeiro servo. Nossa devoção, ela deve ser sincera, deve ser cristã. E para ser sincera, é preciso que o coração deseje verdadeiramente honrar Maria e testemunhar de confiança. Nenhuma prática particular é exigida para isso. Entretanto, a que se adotar seja significativa e exprima uma verdadeira confiança nesta boa mãe. Nossa devoção deve ser cristã, isto é, em ordem à nossa santificação. Então, sendo muito redundante aqui, repetitivo ao extremo, né? Eu acho que eu estou sendo muito repetitivo, mais do que o normal. Mas seria bom a gente, com a graça de Deus, com a intercessão de Nossa Senhora, fazer esse propósito. Sobretudo agora, né, que se aproxima o dia da nossa consagração a Nossa Senhora, né? Trabalhar para Nossa Senhora, porque eu quero salvar a minha alma. O meu interesse é esse. Se já tem esse interesse, tá bom. Sabe? Se trabalha só para conseguir um bem material, tá errado. Se vai rezar um texto, uma novena, caminhada para salvar a alma, é um passo largo, excelente, para conseguir o paraíso. Nossa devoção, isto é, deve ser cristã, tendo em vista a nossa santificação. Para isso, é preciso fazer a seguinte determinação: eu vou evitar, com a graça de Deus, viver em pecado mortal. Fazer essa declaração, fazer esse firme propósito: eu não quero mais viver em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer, que a Virgem Santíssima há de valer. É uma oração que se tem, né? E como não viver em pecado mortal? Se comete um pecado mortal, fazer o propósito de buscar a confissão imediatamente, sem desespero, pelo amor de Deus. Peca à noite, já fica desesperado, com medo de dormir, achando que Deus vai vir e vai matá-lo à noite. Não, pelo amor de Deus, né? Eu tenho um pavor desse Deus carrasco, que ele não existe. Vai mandar um raio na minha cabeça agora, vai me matar. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Esse tipo de escrúpulo, não. Mas não se conformar com aquele estado. Parece brincadeira, mas existe muita gente assim, que comete um pecado até venial,
e entra no desespero tão grande, que se acalme, fica desesperado, como se já era, vai cair um raio, você é hoje que o mundo acaba, os dias de trevas vai chegar agora. Não, não é assim que funcionam as coisas. É claro que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Deus prometeu o perdão dos pecados, não o dia de amanhã. Mas aquele que ama Nossa Senhora e Jesus Cristo não fica desesperado. Faça uma boa contrição, faça um exame de consciência e peça a Deus que providencie um sacerdote para ouvir sua confissão. É isso. Nada além disso. Nada de desespero. Percebe a diferença entre um e outro? O desesperado está ligando para 10 mil padres. Vai de igreja em igreja. Se não acha padre, se incomoda. Como assim não me atendeu? Se eu morrer em pecado, a culpa é sua, padre. Não, minha não mandei pecar. A contrição, a confiança, aliás, a tranquilidade. Eu pequei, eu errei, eu falhei, é verdade. Mas eu estou tranquilo. Está tudo bem. Deus vai me providenciar um padre para a confissão. Desde que eu não fique com braços cruzados, né? Eu tenho que me mover, ir atrás, buscar, ligar, pedir. Se não conseguir, eu não fique em desespero. É isso que eu quero falar. O estado de graça é indispensável. Ora, o pecador pode recobrar por Maria a graça e a amizade de Deus e chegar ao termo da predestinação. Bom, então já falei. Fazer declarar guerra para evitar ao máximo, com a graça de Deus, o pecado mortal. E se cometer o pecado mortal, buscar a confissão imediatamente, sem desespero. Mas é preciso, ao menos, um certo desejo de recuperar a graça de Deus, uma vontade de proceder melhor. E é isso que devem entender as práticas da devoção à Santa Mãe de Deus. Veja só. Não basta a intenção de agradar a Santíssima Virgem. Deve-se pôr como princípio de boa vontade a fuga do pecado e a volta completa para Deus. Só deste modo poder-se-á obter, por intermédio da Mãe Celestial, a misericórdia divina. Viu? Não basta a intenção de agradar a Santíssima Virgem. Deve trabalhar para fugir das ocasiões de pecado. Às vezes eu tenho a impressão que estou falando para... Como que é, meu Deus, o termo? Para convertidos, não. Para pessoas que não precisam ver isso aqui, né? Eu tenho a impressão. Eu sou padre há 10 anos, eu já li muito isso aqui, e para mim é sempre uma bofetada. Eu não sei para vocês, tá? Se amanhã eu ler isso aqui de novo, vai parecer uma novidade para mim. E tem que se reconhecer pecador e necessitado de Deus. Portanto, é absolutamente necessário banir da alma a temeridade estulta de procurar, na prática de devoção, o meio de continuar a pecar impunemente. Maria quer levar-nos a Jesus Cristo. É impossível, pois, que ela satisfaça intento tão criminoso como seria honrar a mãe para mais facilmente ofender o filho. Isso é um absurdo isso aqui. O exemplo que eu dei, o único que eu vejo na minha cabeça sempre, né? É de usar o escapulário e achar que vai usar o escapulário e a senhora vai te livrar do inferno só porque você usa o escapulário. Se fosse tão simples assim, rasga a Bíblia, rasga os mandamentos da lei de Deus, deixa a missa de lado, só usa o escapulário e peque à vontade. Seria uma tremenda heresia e uma ofensa à Nossa Senhora tremenda, quem pensa dessa forma. Até usando uma espécie de brincadeira, né? Tem medo de tirar o escapulário quando vai tomar banho, porque tem medo de morrer lá no banho, né? Que ideia mais absurda é essa? Isso não é confiança em Nossa Senhora. É correr o risco de usar o escapulário como um amuleto, como um objeto de superstição, que eu posso pecar no banho, usando o escapulário tá bom. Né? Que é besteira total. Tem que usar, é bom usar, claro que tem que usar. Mas achar que basta usar e não fugir da ocasião de pecado, isso não.
Isso é uma falsa devoção. E terrível. Você acha que Nossa Senhora dá uma carta branca para você pecar à vontade? Peca, filho, peca. Peca que eu falo com Jesus aqui. Esta condição é essencial. Não pode duvidar, entretanto, que a devoção produzirá tanto mais segura e magnificantemente seus efeitos em nós, quanto maior e mais sincera for nossa devoção. Já estou encerrando, tá? Só um pouco mais de paciência. Faltam 2 parágrafos. Ser servo de Maria é, pois, uma garantia de salvação. Pronto. No entanto, essa dependência não muda nenhuma das condições de salvação estabelecidas por Deus. Seremos salvos pela graça de Deus e alcançamos esta graça mediante os merecimentos de Jesus Cristo e nossa cooperação. Veja só o ponto que eu queria comentar com vocês aqui. Tem pessoas que têm medo de se consagrar a Nossa Senhora. Eu nunca entendo isso. Você fala, não estou preparado, não é a hora, deixa para depois. Eu não entendo. Por quê? Eu não entendo, tá? Por quê? Fala, meu compromisso é muito grande. Tudo bem, é um compromisso, eu concordo. O compromisso nada mais é do que você observar os mandamentos da lei de Deus, cumprir aquilo que manda a Santa Madre Igreja e trabalhar para salvar a sua alma. Você vai ter que fazer isso se consagrando ou não a Nossa Senhora. Querendo ou não, esse é o caminho. Então eu não entendo, né? Não estou preparado. Então você está sendo amante do pecado, é? Então, só para ficar bem claro aqui, não ficar ponta solta. Ser servo de Maria é garantia de salvação. Essa dependência não muda nenhuma das condições de salvação estabelecida por Deus. Então, a nossa consagração a Nossa Senhora não muda em nada a minha obrigação para com Deus, o meu estado de vida. Eu tenho que rezar o meu breviário todos os dias. Mas eu me consagrei a Nossa Senhora agora, eu não preciso mais rezar o breviário. Claro que tem. Consagrado ou não, tem que rezar. Mas esperamos o auxílio de Maria Santíssima, uma oração sua que faça descer sobre nós favores mais abundantes da graça. E assim teremos a certeza de morrer bem. É, pois, em razão de nos assegurar tal auxílio, que a devoção à Mãe de Deus é sinal e penhor de eterna salvação. Tá, a consagração a Nossa Senhora, a devoção a Nossa Senhora é um auxílio infalível para a nossa salvação, desde que não usemos a devoção para favorecer os nossos maus hábitos, mas para fugir deles com a graça de Deus.